Olá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Olá, meus queridos benditos de Deus, um abraço, muito bom dia, paz de Cristo. Aliás, já meio-dia quase. Quero aqui deixar para os irmãos esta mensagem que tenho certeza fará toda a diferença na vida daqueles que levarem realmente a sério esta mensagem. Quero aqui, portanto, abraçar os irmãos cristãos ainda iniciantes na fé, aqueles que já estão há bem mais tempo aí prosseguindo nesta caminhada. Um abraço e que Deus continue dando forças, sabedoria, temor, para que a gente possa continuar firme. Olha, esta mensagem que se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: a ira de Deus contra a humanidade. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eu já começando a falar de versículo em versículo, já quero aqui falar sobre isso. E a cada versículo que der para eu parar, eu já vou parando, né? Quando a mensagem ela, então exigir que assim eu faça. Olha, aqui Paulo escrevendo aos Romanos o que ele realmente relatou conforme o Espírito de Deus o usou. Ele diz: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ora, o próprio Jesus Cristo ele falou que a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, se eu ou você, se nós conhecemos profundamente as Escrituras, e ela fala que o amor de Deus se concretiza em praticar a caridade, nós podemos praticar, mas não praticamos. Então nós estamos sendo o quê? Nós estamos agindo, nós estamos detendo o conhecimento, né? O conhecimento, porém com impiedade e com injustiça, porque nós estaremos sendo, portanto, piedosos, né? Não estamos sendo piedosos e também estamos sendo injustos. A injustiça, ela recai sobre os homens que têm suas igrejas cheias, por exemplo, vamos começar por aí, e que detêm ali, né, uma arrecadação, né, imensurável mensalmente de dízimos e ofertas, mas são pessoas injustas, são como fariseus, não ajudam os pobres, só detêm para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade, para a sua própria sede e fome, né? Mas não ajuda aquele que é necessitado. Então assim ele está detendo a verdade em injustiça. Assim agem esses homens. No verso 19, Paulo escreve: portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus Filho manifestou. Aquele que realmente tem Cristo, os frutos se verá. Os frutos serão vistos nele, porque ele será piedoso, ele será justo, ele agirá de forma caridosa com o próximo, com as pessoas ao redor, né? E que realmente ele se diz pastor, se diz mestre. É claro que ele cuidará, porque se você tem um rebanho de ovelhas, você não vai deixar que nenhuma morra, né, com uma bicheira, ou morra de uma forma amíngua. Você sabendo que está doente, você cuida. Você dá remédio, você dá injeções, vacinas, enfim. Você vai cuidar. Você dá remédio, você dá alimento. Você vai cuidar. Mas os impiedosos, né, neles, e os injustos neles não será manifestado esse amor verdadeiro, porque não estão em Cristo de verdade. Por isso
não estarão agindo com justiça e com piedade, com caridade, porque esses são frutos do amor. E verso 20 ele vai dizer: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Deus, você vê a grandeza de Deus nas coisas que Ele criou, no sol, na lua, nos astros, nos planetas, em todos os corpos celestiais que possam existir, e nos bens naturais que tem no nosso próprio planeta, nós sabemos, e também as manifestações, né? Como o ciclo da água, sempre chovendo, fazendo sol e enfim, e criando-se, né? A erva no campo, flores, né? Que brotam, águas que brotam, muitas vezes de algumas fontes que são em pontos que o homem jamais acreditaria que ali existisse, só quem realmente conhece, né? Então, vamos aqui para o 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes mais suas especulações se deveneceram, e o coração insensato se obscureceu. O homem que não aceita Deus na vida, o homem que não busca Cristo em sua vida, né? O homem que não tem, portanto, o nosso Criador, né, celestial, o nosso único Deus no coração, ele acaba se entregando às trevas, à mentira, à destruição, e não haverá como haver nele luz, porque ou sois da luz ou sois das trevas, ou estáis na luz ou estáis em trevas. Então, alguns deles, no caso, são os cientistas, ateus e tantos outros que nós poderíamos estarmos aqui, né? Tá certo? E alguns até são religiosos, né? Fazem parte de algumas seitas religiosas ou religiões que se dizem até cristãs, evangélicas, agindo, portanto, conforme suas próprias concupiscências. E assim disse Paulo, escreveu ele, dizendo-se sábios, tornaram-se estutos, né? Estudos. E aí ele diz aí no 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Você vê que tem países que eles lá, o Deus deles lá é o rato, barata, é a vaca, enfim, alguns, o elefante é tratado como um Deus, né? Enfim, então, mas não se abriram-se os olhos ainda para Deus, para Cristo, né? Para a divindade de Deus, para a luz de Deus, não, ainda não conseguem entender que Cristo é a luz para o mundo, que veio para salvar todo o universo, todas as nações do planeta Terra. E aqui diz aí no 24, por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Bem, meus irmãos, aqui nós podemos ver que cada pessoa que busca viver conforme as suas próprias concupiscências, mesmo que estejam dentro da igreja, presta atenção a isso, mesmo que esteja dentro da igreja, as pessoas que buscam ter, portanto, né, o seu desejo próprio, achando que manda do meu corpo sou eu, né? Então, o que está dizendo aqui no 24? Que o negócio começa a esquentar um pouco que Paulo escreve, porque ele diz, por isso Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, Deus os fez ficarem cegos e fazer aquilo que eles têm bem vontade, né?
em seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Olha só, a gente vê aí crentes, né, mulheres crentes, que elas vão para as redes sociais, lá elas mostram fotos, né, enfim, agindo de lascívia, né, mostrando seus corpos para desconhecidos, decotes, saias curtas, roupas de biquíni, enfim, muitas coisas aí acontecendo com mulheres que se dizem cristãs em redes sociais. E aí a gente vem aqui também para a própria igreja, mulheres vão para a igreja com a saia do meio da coxa, né? E aí você fica até com vergonha, muitas vezes, de direcionar o olhar para essas pessoas, não é verdade? E aí vamos aqui, portanto, e é claro que essa pessoa vai fazer algumas pessoas até pecarem ou ficarem confusas dentro da igreja. E diz ainda, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criaturas antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo aqui no 26 ainda menciona, pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza, né? Aqui questão mais de vestes, né? Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Ele está falando aqui da questão do homossexualismo, homem com homem. Aí diz varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Então a desobediência a Deus, ela traz muita coisa, né? Cada um então querendo viver do seu jeito. Quando a pessoa busca viver do seu jeito, conforme dando mais lugar e mais credibilidade para aquilo que a ciência diz, né? E aquilo que não tem fundamento bíblico fala, então as pessoas começam a cair no erro e Deus as entrega à destruição. Essa é a verdade. Aqui no verso 28 diz assim, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, né? E 29, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Então, ainda aqui no verso 30 ele diz, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31, nércios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que as praticam. Bem, meus amados, realmente é verdade. Nós estamos vendo aí muitas coisas, não só fora do cristianismo, mas dentro do cristianismo. Isso aqui hoje está acontecendo dentro do cristianismo. Quando você vê, portanto, alguns pastores, né, que deixaram suas esposas já tomando conta de igreja, porque Jesus Cristo disse, vinde, né, como estáis. Então, se você foi um adúltero, um prostituto, o que tenha sido, mas você tem que vir e mudar. Não dá para você querer dizer, eu vou servir a Deus, e você cristão, chegar ao ponto de você ser um pregador do evangelho, um
presbítero, um diácono, pastor, o que for, e você achar que pode trocar hoje de mulher, como fazem os ímpios, os injustos, e como você fazia ou como você fazia no passado, né? Ou como você via as pessoas fazerem no passado. Então agora você é um pregador do Evangelho, você qualquer coisa ali que aconteceu, então você, olha, minha mulher está velha, eu vou trocar por uma mais novinha, e acaba trocando, né? Assim, vice-versa, né? A mulher olhar para o seu esposo, está velho, está cansado, aquele homem novo me elogiou, vai dar certo. Ou, enfim, são tantas coisas acontecendo no meio do cristianismo, e muitas vezes quando esses líderes religiosos eles caem nos erros, coisas que são contra a Bíblia, eles começam a aceitar de seus obreiros, começam a aceitar de seus pastores, do seu ministério, começam a aceitar o erro dentro da igreja porque ele também está errado. Então já perdeu ali a direção de um ensinador da palavra do Senhor, de um pregador da palavra de Deus, porque ele é obrigado agora a aceitar os erros, porque ele é um praticante do erro. Ele tem que aceitar o que é antibíblico, porque ele também está praticando o que é antibíblico. Ele tem que aceitar o que é errado, porque ele também está fazendo o que é errado. Ele tem que aceitar a prática da injustiça e da iniquidade, porque ele também está sendo injusto, iníquo, desobediente a Deus. Então ele vai começar a aceitar a obediência também dos outros. E aí o ministério começa a ficar, portanto, né, corrompido. Aqui fica o meu abraço, que Deus abençoe. Até o nosso próximo momento aqui no nosso canal, neste canal do YouTube. Espero que você deixe o seu like, tá? E que o nosso mensageiro do Evangelho venha crescer mais um pouco, e que venha também, é claro, ser ouvido em várias partes do nosso Brasil, e venha fazer as mensagens, venham fazer efeito ao seu coração para a sua vida espiritual. Fica com Deus e até a próxima.